Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismat Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o pêndulo de Foucault. Essa grande experiência interessante. Então, o pêndulo de Foucault foi colocado lá no Panteão de Paris, né, em 1851 e provou a rotação da Terra. Foi idealizado por um físico e astrônomo francês, Jean Foucault, que viveu em 1819 e morreu em 1868. Então vamos a alguns conceitos importantes de pêndulo, né? Pêndulo simples, né? Sujeito a uma força da gravidade, aqui ó, no ponto fixo, um fio de massa desprezível, corpo de massa m, ele oscila com ângulo θ, sujeito à força da gravidade. O período do pêndulo, isto é, a partir do ponto que ele sai daqui, vai, oscila e volta ao mesmo ponto, leva um tempo t. Esse tempo t é chamado de período. É 2π raiz quadrada de L sobre G. L é o comprimento do fio, G é a força da gravidade, 9,8, aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Repara que na fórmula o período é independente da massa. Se tem uma massa de 10 kg, 1 kg, 100 gramas, pouco altera o período do pêndulo. Admitindo que não tenha resistência do ar, né? Então, que o fio tenha massa desprezível. Então, essa fórmula é o pêndulo ideal. Demonstra-se em física que para ângulos pequenos, abaixo de 20 graus, o erro é pequeno. Então, você pode usar essa fórmula. Para ângulos maior que 20 graus, o erro já começa a pesar. Aí tem que usar outra fórmula. Um conceito importante é o momento de inércia, que é a massa vezes L ao quadrado, de um corpo que gira, né, com raio R, né, que no caso aqui é o comprimento L, é massa vezes L ao quadrado, momento de inércia. Devido à resistência do ar e atrito, né, o pêndulo não oscila infinitamente, né, ele vai perdendo, vai amortecendo através do tempo, devido à resistência do ar e o atrito do fio preso ao suporte. O pêndulo de Foucault, ele tem um comprimento grande, 67 metros, se não me engano, 67 metros. Por quê? Por que comprimento grande e uma massa grande? Porque é o seguinte, quanto maior o comprimento, maior o momento de inércia. Então, o momento de inércia é a massa de um corpo em rotação, equivalente, né? Então você tem que ter um comprimento muito grande para você ter um momento de inércia grande, para que o efeito seja visível, seja comparável. Se você pegar um pêndulo pequeno, o momento de inércia é pequeno, a massa pequena, e você não vai ver o efeito com um pêndulo pequeno. Tem que ser pêndulo de alto comprimento. Por isso que é importante um momento de inércia grande. Por isso que ele tem que ser grande, o pêndulo de Foucault. Senão você não percebe, né? O momento de inércia pequeno, o efeito é pequeno. E ele pegou esse pêndulo, né, bem comprido, né, pregou lá no teto do Panteão de Paris, 67 metros, uma esfera de quase 30 kg, cheio de pozinho de areia. Uma areia bem fina, e essa em forma esférica, né, e derramava areia, porque ele oscilava, né, eles tiveram o cuidado de soltar o pêndulo, né, a esfera, e ela foi oscilando. Segundo os cálculos feitos por ele, o desenho deveria ser uma figura que mostrasse a rotação da Terra. O plano do pêndulo é constante, ele aponta para uma direção constante. Quem gira é a Terra. Porque devido ao momento de inércia, né, o momento angular, então o plano ele fica constante. O plano de oscilação de um pêndulo é constante. É um efeito giroscópio, né? Uma coisa que gira, ele mantém o pêndulo constante. Para você alterar, você tem que provocar força. Então foi visto que soltava lentamente a areia no chão e formou desenho aqui, ó.
esse desenho, né? O pêndulo vai para lá, para cá, para lá, para cá, e ele gira aqui, ó, mais ou menos 15 graus por seno da latitude do. Por quê? A rotação, né, da pessoa, da posição, no caso Paris, São Paulo, algum lugar, é em função da latitude, né? Quanto menor a latitude, maior a rotação, né? No Equador a rotação é máxima, lá no Polo a rotação é mínima. Essa rotação, quer dizer, a rotação em relação ao eixo da Terra, referencial ao eixo da Terra, não referencial Terra, superfície de Terra. Então, é assim, formava o desenho assim, ó. Ele vai guiar, olha lá, tal, vai sentindo o horário. Não leva 24 horas, levaria 24 horas lá no eixo do Polo Norte ou do Polo Sul. Levou menos porque Paris estava a 48 graus de latitude. Então, esse desenho aqui desloca, quer dizer, a rotação da posição de Paris, não a rotação do plano. O plano está constante, é que é a gente que está em rotação. O plano está constante, ele vai fazendo isso. Quer dizer, a gente na posição vai vendo o desenho sendo girado, né? No caso aqui, horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul. Esse efeito é devido à força de Coriolis. Eu tenho um vídeo sobre a força de Coriolis, interessante assisti-lo. Então, a força de Coriolis surge de um referencial não inercial. Por que não inercial? Nós aqui na superfície da Terra estamos em rotação em relação ao eixo da Terra. Então nós não somos um referencial inercial. Então surge a força de Coriolis. A força de Coriolis atuando no pêndulo, né? Consegue fazer com que ele desvia. Esse desvio é em função da posição da latitude, né? O hemisfério norte é horário, o hemisfério sul, olha lá, anti-horário. A velocidade de rotação depende da latitude da cidade. No caso de Paris, onde foi feito o experimento, Paris se situa a 48 graus latitude norte. E a rotação é 15 vezes o seno da latitude. O seno da latitude é mais ou menos 0,743 vezes 15, dá 11,1 grau por hora. 15 graus por hora, que dá 24 horas em um dia. Então, em Paris, em uma hora, se você observar o pêndulo, quer dizer, a partir do ponto que lançou a esfera aqui, você marca uma hora. Em uma hora, esse ângulo aqui é o ângulo de 11 graus,1, mais ou menos. Paris, porque está a 48 de latitude norte. E é sentido horário lá em Paris. Em São Paulo seria 15 vezes seno de 23 a latitude de São Paulo. Daria pouco, né? 5,86 graus por hora. E sentido anti-horário. Diferente lá de Paris. Se nós construíssemos um pêndulo de Foucault aqui em São Paulo, seria mais ou menos 5,86 graus por hora. Devido à latitude sul, né, de São Paulo. E é menor que a latitude norte de Paris. Em Macapá fica no Equador. A latitude aproximadamente é zero em Macapá. 15 vezes seno de zero é zero. Quer dizer, o pêndulo de Foucault, quem construiu um pêndulo de Foucault lá em Macapá, vai ficar olhando e nada, não acontece nada com o pêndulo de Foucault em Macapá, que a latitude é zero, a linha do Equador. Se alguém fosse lá no eixo do Polo Norte, aquele frio, aquele gelo danado, fizesse lá um pêndulo de Foucault, né? Meio difícil de construí-lo, né? Aquele gelo, no meio do mar lá. Ele seria 24 horas certinho. Que dá 15 graus por hora, 24 horas, 360 graus em um dia, que é a rotação da Terra. A Terra gira em um dia, né? 24 horas é um dia a rotação da Terra.
Então lá no eixo do Polo Norte ou Polo Sul, só muda o sentido horário e anti-horário. Lá é horário, no Polo Sul anti-horário. Se fosse feito aqui um pêndulo de Foucault em São Paulo, seria pouco perceptível, porque 5 graus, 5,8 graus, só 5 graus um pouquinho, né? 5 graus por hora. Porto Alegre seria um pouco melhor. A latitude sul de Porto Alegre é 30 graus, sendo de 30,05, dá 7,5 graus por hora, um pouco melhor que São Paulo. Lá, se fosse lá em Porto Alegre, construído um pêndulo de Foucault. Conclusão. Aqui o esquema, né? Tá preso lá no teto do Panteão de Paris. Aqui tem uma esfera, tem cheio de areia. Ele vai oscilando, vai formando os desenhos, né, que nós vimos lá. Aquele tipo de desenho, né, no chão. E a verdade é essa. Então, conclusão. O pêndulo de Foucault demonstrou que a Terra tem rotação. Isso aí foi um grande experimento interessante, feito em 1851. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.